Fala, cientista! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Desbloqueando Enem. E no vídeo de hoje a gente vai ver 5 fórmulas de química que mais caem no Enem. Eu sou o professor João Anderson Lacerda e vamos embora para esse vídeo que tá muito massa. Para você que não sabe, eu sou professor de química, gosto de trabalhar a química de uma forma simples, conceito, aplicação. Até porque a química ela é uma ciência linda, maravilhosa e que ela está totalmente inserida no teu cotidiano, dentro do teu organismo. Tudo que você faz envolve química. Mas o Enem, ele gosta também de buscar fórmulas. Então aqui, nesse vídeo, você vai saber quais são as 5 fórmulas que mais caem no Enem. Vamos nessa? Essa primeira fórmula tem um jeitinho muito fácil da gente memorizar. Professor, que fórmula é essa aí que está aparecendo? Tá aqui, ó. N é igual a M dividido por MM. Nossa, professor, N é até mais horas. Calma. Pensa assim, ó. Nunca morda os mamilos. Oxi, professor, o quê, meu irmão? Nunca morda os mamilos. E pra que danado eu vou estar utilizando essa fórmula? Cientista, preste bem atenção. Essa fórmula aqui, você pode simplesmente substituir ela por uma regra de 3. Mas, se você não está habituado a fazer essas relações da regra de 3, a fórmula pode te ajudar demais a resolver os seus problemas. Ó, professor, e quando é que eu vou utilizar a fórmula nunca morda os mamilos? É simples. Isso aqui, galera, é só para você fazer a relação e a troca. Quando você estiver trabalhando, por exemplo, com grama, e você precisar sair de grama e ir para mol. Ou então o contrário, você está com mol e você quer ir para grama, para você fazer conversões aí de unidades de medida. Isso é muito utilizado em questões de soluções, muitas vezes em questões de estequiometria, que são conceitos que o Enem gosta bastante de abordar. Então, ó, como que ela pode cair? Ela vai cair da seguinte forma. Você vai ter uma questão que, inclusive, é vídeo para a próxima aula, papai. Vai ter uma questãozinha que eu vou estar resolvendo com vocês e a gente utiliza nunca morda os mamilos para fazer isso. A questão, ela vai te fornecer uma quantidade em gramas de um determinado composto, de uma substância para preparar uma solução, dissolvida em água, dissolvida em qualquer solvente que seja, vai te dar a massa molecular. Professor, o que danado é a massa molecular? Massa molecular é uma relação fixa entre a quantidade de gramas existentes naquele 1 mol daquela molécula, daquela substância. Então, em 1 mol de substância, existe uma massa, justamente a massa molecular. É ela que a gente usa, ó, gramas por mol. É essa relação que a gente vai utilizar para poder converter número de mols em massa, beleza? Então fica atento que essa formulazinha você consegue adequar ela a um monte de contextos diferentes, beleza? Vamos embora aqui para a segunda fórmula. E para a fórmula de número 2, chegou ela, a boa e velha densidade. Professor, o que danado é a fórmula? Primeiro, antes de falar da fórmula, o que danado é densidade? Cientista, densidade é algo extremamente importante que a gente precisa estar ligado no seu conceito. Por quê, professor? Porque muita gente entende o que é massa. Massa é a quantidade de matéria em um corpo. Volume é o espaço que aquela matéria está ocupando. E o que danado é a densidade? A densidade é justamente a união dessas duas unidades de medida, de massa e de volume. Ou seja, a densidade ela vai dizer justamente a massa, a quantidade de matéria que existe dentro de um determinado volume, dentro de um determinado espaço. Quando a gente fala isso, a gente está falando de densidade. Então, tudo dá para calcular a densidade. Então, professor, como é que eu calculo a densidade? Pessoal, peraí. Vou pegar aqui um becker. Quero calcular a densidade da água. O que eu faço? Vou aferir o volume, sei lá, 100 ml. Esse volume, quando eu colocar aqui de 100 ml, eu coloco em cima de uma balança.
Quando eu colocar em cima da balança, ele vai me dar a massa. Eu, obviamente, vou subtrair a massa do becker. E aí eu vou ter a massa de 100 ml de água e eu tenho um volume. Se eu fizer essa divisão, eu sempre vou chegar na resposta 1. Porque a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. E isso não muda, isso não altera. Isso quando a água está no estado líquido. Ela vai alterar quando ela vai no estado sólido, mas isso aí, são coisas para próximos capítulos. Então fica atento que a densidade ela é muito utilizada. E você pode brincar. Como a densidade é igual a massa sobre volume, se você tem a densidade e a questão te fornece o volume, é só substituir. Substitui. Quando você substitui, você descobre a massa. Se ele forneceu densidade, forneceu a massa, tu descobre o volume. Se ele deu massa, se ele deu volume, tu descobre a densidade. Então, em muitas questões, a densidade ela já é fornecida para você poder brincar com as fórmulas e conseguir chegar na resposta final. Mas, cuidado! Cuidado para não se confundir densidade com concentração. Beleza? Densidade é a massa mesmo, a quantidade de matéria daquele objeto, daquela substância, que for, daquele composto, dividido pelo volume, pelo espaço que ele ocupa. Beleza? Então vamos embora aqui para as terceiras. São duas fórmulas, no número 3, tem duas fórmulas que estão totalmente ligadas. E cuidado, não confunda densidade e concentração. Vamos ver? Para chegar aqui, nas terceiras fórmulas, a gente vai falar sobre concentração comum e concentração molar. Outro contexto onde a gente vai estar aplicado a soluções. Estamos falando muito sobre soluções. E como a gente está falando sobre densidade, cuidado, não vamos se confundir. O que danado, professor, é a concentração comum. Quando a gente fala de concentração, a gente está se referindo diretamente a uma solução. O que é uma solução, professor? É quando a gente pega um soluto e mistura um solvente. Peraí, me ajuda? Eu pego um pouquinho de água, que é o solvente, e adiciono a ela um pouquinho de sal, que é o soluto. Esse pouquinho de sal e essa quantidade total, que é o volume da solução, vai estar me dizendo a concentração, que é em gramas por litro. Peraí, também é massa sobre volume igual a densidade? Veja, também é massa sobre volume. Só que na densidade, a massa é do material puro. Imagina, esse anel aqui, ouro. Ouro 24 quilates, ouro puro. Isso aí é bombado mesmo. Não, galera, isso é só o boato. Mas, imagina que você tem aqui 24 quilates. A massa dele é uma massa só de ouro. Quando a gente está falando de concentração, não é assim. Essa massa que você está vendo esse número 1? Esse número 1 representa o soluto. É a massa do soluto. Não a massa de água. A massa do soluto, a massa do sal que eu coloquei. Então a gente consegue calcular. Por exemplo, se eu falar assim, a concentração dessa água é de 25 gramas por litro. O que isso quer dizer? Que a cada 1 litro da solução, eu tenho 25 gramas daquele soluto. Então a concentração, ela é muito utilizada. Cuidado para não confundir com densidade. E a concentração, te dou uma dica muito especial. Tu não precisa decorar a fórmula. Basta tu analisar a unidade de medida. Como assim, professor, a unidade de medida? Qual é a unidade de medida de concentração? Gramas por litro. Peraí. Gramas por litro. Grama, unidade de medida de massa. Essa barrinha por significa o quê? Divisão. E litro? Litro vem do volume. Então, massa sobre volume. Acabou-se. Agora, lembra que eu te falei no comecinho sobre o nunca morto de mamilos? Para a gente converter número de mol, grama para número de mol? Olha aí, a outra, lembra que eu falei que são terceiras fórmulas? A outra fórmula é a concentração molar, não concentração comum. Concentração molar, que é dada em quê? Mol por litro. Ao invés de gramas por litro, mol por litro. Então, o Enem costuma muito fornecer em mol por litro e pedir em gramas, ou o contrário. Fornecer em gramas e pedir em mol. Então fica muito atento que a gente vai conseguir fazer isso daí. E essas relações sempre vão acontecer. Beleza? Vamos embora para a quarta fórmula. E para a quarta fórmula, pilhas. Eletroquímica sempre vai cair uma questãozinha dessa e ele puxa muito para o lado de DDP. Pessoal, o que danado é uma DDP? DDP significa diferença de potencial. Vamos interpretar isso? Diferença. Da matemática, diferença significa o quê? Subtração.
de potencial. Peraí, subtração de potencial, como assim? O que danado seria esse potencial? Quando a gente fala de uma pilha, você tem uma reação de oxirredução. Alguém vai sofrer oxidação, ou seja, perder elétrons, e alguém vai sofrer uma redução, ou seja, ganhar elétrons. Esses elétrons vão ser transferidos do que oxida para o cara que reduz. Esse aqui está perdendo, esse está ganhando. E é essa transição eletrônica que a gente, através de uma reação química, produz eletricidade, energia elétrica. Vê que massa! Isso é pilha, de forma espontânea isso acontece. Só que, quem oxida? Quem reduz? Isso depende dos potenciais. Existem alguns metais que têm um potencial de oxidação muito grande. O que isso quer dizer? Que ele tem uma facilidade em oxidar. Enquanto existem outros metais que têm uma facilidade em reduzir, que têm um potencial de redução maior. Ou seja, ele tem uma facilidade a ganhar esses elétrons. Então, quando a gente coloca os dois juntos, o que é que a gente pode calcular para saber exatamente a voltagem daquela minha pilha? É fazer a TDP. É pegar o potencial de redução maior, e aí você vai analisar entre os dois metais, porque sempre a questão te fornece isso. Você não precisa decorar, isso é um dado que será fornecido. Então você pega o maior potencial de redução e subtrai do menor potencial de redução. E aí tu vai descobrir a voltagem, quantos volts vai ter naquela pilha. Ou então você pega o maior potencial de oxidação e subtrai do menor potencial de oxidação. Beleza? Suavidade? Basicamente é isso, tá certo? Vamos embora aqui para a nossa quinta fórmula. E para a quinta e última fórmula, a gente vai estar trabalhando com a situação de titulação, diluição. Vejam só, isso aqui já cai menos do que as outras formas que a gente já falou. Mas ó, não é porque cai menos que você não vai estudar, cientista. Isso aqui é justamente o teu diferencial. É assim que tu desbloqueia a química por completo. Mas ó, as duas situações têm o mesmo esquema, o mesmo. Você pode ter aí uma situação inicial, uma situação final, né? Ou você pode ter na titulação uma reação de neutralização entre um ácido e uma base. Mas professor, essas fórmulas elas vão conduzir com o quê? Preste bem atenção. Diluição. O que é isso? Imagina que eu tenho aqui meu becker, água, e eu coloco uma quantidade de sal. Tem uma concentração. Se eu quiser diluir vai ficar mais fraco. Para ficar mais fraco, lembra do suco? Para o teu suco ficar mais fraco, o que tu faz? Adiciona solvente, coloca água. Quando você começar a colocar água aqui, adicionei mais 1 litro, por exemplo. O que é que vai acontecer? A concentração vai ser outra. A concentração vai ser menor porque houve uma diluição. E como é que tu faz para resolver? Ó, tu pega a concentração inicial, que já sabia, vezes o volume inicial, que você já sabia, e isso vai ser igual à concentração final, que é o que tu quer descobrir, vezes o volume final. Qual o volume final? O que já tinha, mais o que você adicionou. Volume final. É só substituir e calcular. Quando a gente vai para a titulação, segue o mesmo esquema. Só que na titulação você não vai ter uma situação inicial e final. Na titulação você tem um ácido, que você já conhece as informações, que no caso é a concentração e o volume, e você vai neutralizar uma base que você não conhece a concentração, mas você quer descobrir. E é justamente para isso que serve a titulação. Ó, quer saber um pouquinho de titulação? Deixa aqui nos comentários que a gente pode gravar um vídeo todinho falando só sobre titulação. Então, ó, hoje é para falar sobre a fórmula. E a fórmula está aí. Concentração do ácido vezes o volume do ácido igual a concentração da base vezes o volume da base. Mas já te dei um plus aí, ó. Em algumas questões, quando você faz a reação química e ela não for numa proporção de 1 para 1, você precisa estar ligado na... Você precisa estar ligado no balanceamento, nas proporções dos números de mol. Então, ó, concentração do ácido vezes o volume do ácido vezes o número de mol da base. Vai por mim, faz assim que tu adianta muito o teu processo. Vai ser igual a concentração da base vezes o volume da base vezes o número de mol do ácido. Beleza? Então, cientista,
Trouxe aqui para você mais do que 5 fórmulas até, ó. Mais do que 5 fórmulas. Então, só por conta disso. Ah, só por causa disso aí mesmo, que modesto. Fala aí se não ficou maçal. Não, eu já tô muito otário. Peraí. Bom, cientista, trouxe aqui para vocês bem mais do que 5 fórmulas. Então, ó, não esquece de deixar aquele like. Já mete o dedo aí, pô. Aí, mete o dedo aí. Tá entrando ou não o conhecimento na tua cabeça? Tô ligado, tá entrando. Então, se tá entrando, ó, já deixa o like. Comenta. Teve dúvida? Deixa nos comentários aqui embaixo, que vai ser um prazer estar te respondendo. Além disso, não esquece de compartilhar esse vídeo, tá? Pra gente poder bater aí, ó, 1000 visualizações. Será que a gente consegue? Vamos embora em busca das 1000 visualizações. Se inscreve e ativa o sininho, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.